Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o nosso querido Valmor Alves falar hoje sobre mobilidade elétrica, mas antes o Valmor vai fazer uma breve apresentação para quem não viu a primeira entrevista com ele. Olá, Valmor, tudo bem? Bem, um bom dia para todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo quando estará sendo vista essa live também. Bom, a minha formação é engenharia química, por isso também gosto muito da área de energia, porque energia tem tudo a ver ou com a física ou com a química, né? Então, quando você chega a nível atômico, molecular, as coisas ali, tudo envolve física ou química também, para que tenhamos mais uma compreensão melhor do que também é a energia e como é que isso trabalha, né? Atualmente você está atuando com o quê, Valmor? Eu sou hoje presidente do Instituto de Águas Brasil, também sou conselheiro aí na Abra PCH, também atuo aí na área da tecnologia de informação, ou seja, economia da informação, que é a parte da Vetorlog. A Vetorlog é uma empresa aí ligada a essas questões de telemetria, toda essa questão de informação, de produção de energia, consumo de energia, sistemas para isso, sensores, né? E também ligado muito à área ambiental, né? Por isso também do Instituto de Águas Brasil, tem a ver também cada vez mais a digitalização da gestão de recursos ambientais, né? Muito bom. Então vamos lá. Mobilidade elétrica, Valmor, vantagens, desvantagens, como que você vê aí a projeção dessa onda aí, né? Então, eu acho que é uma rota aí sem volta, né? Por vários fatores, né? Vamos tentar enumerar aqui, né? Aquelas que eu acho que é mais interessantes aí ao longo disso. O petróleo, que também é energia, né? É uma energia que é devido a uma reação química de oxidação do carbono e do hidrogênio, né? Os hidrocarbonetos, no caso do petróleo, que é aí uma fração aí de mais ou menos 55% na média, né? Tem petróleo que tem um pouco mais de hidrocarbonetos pesados, que é o caso do petróleo brasileiro, portanto, a fração de diesel e de gasolina é um pouco menor, mas na média é 55% de um barril de petróleo sai gasolina e petróleo. E o petróleo, basicamente, é carbono e hidrogênio. Por isso, hidrocarboneto. Hidro do hidrogênio, carboneto do carbono. Então, quando isso queima, isso levando em consideração a combustão, é uma reação de oxidação que libera bastante energia. Mas boa parte dessa energia, então, nós vamos ter ali dentro de uma radiação que a gente chama, né, que é uma radiação no infravermelho, e o infravermelho é calor, né? Então, isso, boa parte de toda a energia da queima vira calor, e isso não transforma tudo isso em pressão, que é o que a gente precisa nos pistões. A média dos nossos carros vai entre 23% a 26% que você aproveita da energia do petróleo, que realmente vira trabalho, ou seja, vira deslocamento. Então, aí, vamos arredondar isso para um quarto. Então, você tem aí um desperdício de energia na ordem de 75%, ou três quartos, se preferir. Então, nessa ordem, você tem que buscar algo que seja mais eficiente. Eu acredito que as gerações futuras vão nos criticar muito por queimar petróleo. Mas, enfim, faz parte também da evolução. E a energia elétrica, por sua vez, um motor elétrico, ele chega aí a nos dar 92%, 95% de eficiência. Então, até a nível de desgaste mecânico é muito baixo, porque roda dentro de um campo magnético. Então, ele não é para ter contato mecânico, né? Então, você, com isso, tem realmente uma durabilidade do motor elétrico muito mais do que um motor a combustão. Então, são pontos aí a colocar Valmor, nesse esse é um sentido. ponto importante, né? Eu já escutei falar que a indústria automobilística ela ganha às vezes mais dinheiro na venda de autopeças e manutenção do que na venda propriamente do carro novo. E o motor Isso. elétrico, o carro elétrico, ele tem muito menos manutenção, muito menos desgaste. Então, o entrevistado, não lembro quem agora, um especialista no ramo automotivo, ele falou que existia um lobby também da indústria automotiva contra o carro elétrico, apesar
de Essa, parte dessa indústria estar desenvolvendo. essa briga vai ter, porque são interesses, né? Se você olhar quem hoje trabalha com posto de gasolina, ou quem hoje faz refino, faz transporte de petróleo, não olha com bons olhos. Nem a indústria do açúcar e do álcool, aí, que também é energia, né? Seja energia para o ser humano, seja energia para mover um veículo. Então, existe, isso vai existir sempre, né? Quem olha para isso, e existe mesmo uma ameaça no horizonte para a Petrobras e toda a indústria petroquímica como um todo, né? Porque hoje a grande receita vem do combustível veicular, né? O gás de cozinha, toda a parte de asfalto, que é o resíduo do petróleo. Você poderia até fazendo estradas de cimento, mas sempre o preço do resíduo, porque é um subproduto da produção da gasolina e do diesel, você tem um pouco de gás, e por isso é o butano, né? Não é metano, aí, então ele tem uma condição diferente também, menos poluente, porque tem muito mais hidrogênio comparativamente do que o diesel, do que a gasolina, portanto menos poluente. E você tem aí essa questão dos interesses, que muitas vezes é uma ameaça no horizonte para um segmento da sociedade ou da economia, né? E isso é o que a gente chama justamente de tecnologia disruptiva, né? Ela rompe com algumas coisas, né? Se você olhar a telefonia fixa, quando veio a celular, foi totalmente disruptiva, né? Praticamente acabou com telefonia fixa. E a mesma coisa ocorre com relação ao carro elétrico, né? Então, se você levar em consideração que 1 kWh, na média, o carro não precisa nem ser um Tesla, roda aí 6 quilômetros com 1 kW, que mesmo nas distribuidoras mais caras está na ordem de R$ 1, com todos os encargos, com tudo, no grupo B, né? Então, você tem com isso uma diferença aí de mais ou menos 4 vezes, vamos dizer assim, mais barato rodar com carro elétrico, olhando por quilômetro rodado, do que a gasolina, né? Então, essa diferença que nós vemos aí também faz com que, principalmente quem rode bastante e roda dentro de cidade, eu acho que o carro elétrico é para curtas distâncias, num primeiro momento, apesar de que já temos aí carros para 1.000 km, né, capacidade. Se você olhar a média hoje, está entre 70 e 80 kWh de capacidade de armazenamento. Quando se multiplica isso por 6, né, porque existe aí uma derivada primeira que tem a ver peso versus, à medida que se aumenta muito a bateria, fica um carro mais pesado, portanto cai o rendimento. Você vai fazer, em vez de 6 quilômetros, você vai fazer 5, 4,5 também. Você tem uma autonomia maior, mas perde na eficiência, então você vai sempre buscar um ponto ótimo aí para essas questões. Então, o que nós temos, Mansur, nessa questão aí? Nós temos uma vantagem competitiva, eu diria aí, sem olhar para a parte ambiental, falando apenas na parte financeira, é que justamente os preços desses carros elétricos, no longo prazo, com mais de 5 anos daqui, você vai ter custo mesmo. O carro elétrico vai ficar muito mais barato do que o carro mecânico, pela quantidade de peças, por uma série de coisas, porque o que hoje encarece são as baterias, ainda que levam lítio e levam metais também, terras raras. Mas tudo isso está mudando muito rápido e daqui a pouco isso ou vai ser de sódio, ou vai ter outra situação que nós teremos aí, grafeno e tal, que vai baixar muito esse custo. Ô, Então, Valmor, essas... uma vez a gente Sim, estava conversando e você falou, se eu não me engano, que uma solução muito boa era o híbrido, que inclusive ele largava menos CO2 que o 100% elétrico, não foi uma coisa assim? não, acho que não, talvez não nos entendemos. O híbrido Ah, por uma questão nossa aqui, né? É, e também nós temos muito problema de engarrafamento, às vezes tem outros problemas de acidente nas estradas. O Brasil não tem um backup para nossas principais rodovias. Se você fica preso aí por um acidente com um carro elétrico, você às vezes pode ter alguma dificuldade porque não anda e você ao mesmo tempo tem que ir andando, andando devagarzinho, tal, e parando e andando e parando. Isso faz com que, de fato, se você está com baixa carga, você às vezes pode ter problema de não conseguir sair da rodovia e acabar a sua energia elétrica, né? O estoque de energia que você tem.
Então, o híbrido ele tem um pouco essa vantagem de ter um rendimento melhor, né? É logicamente que ele vai ser um preço mais caro do que só o elétrico vai ter a vantagem de ser barato. Então, para rodar em cidades, principalmente grandes cidades, eu morei em São Paulo há 8 anos, sei bem o que é a poluição de São Paulo ali de maio a setembro, que é um período seco, difícil, a poluição é muito grande dentro da cidade. Então, esse approach também ambiental que ele traz é algo que ajuda bastante para essas cidades maiores. Pode ver que a pressão disso está lá Pequim, está nas grandes cidades do planeta aí, por uma questão de poluição mesmo, né? Então, o que eu te diria nesse sentido? O pessoal fala, mas eles têm termoelétrica, carvão. Sim, mas uma termoelétrica carvão tem um rendimento muito maior, você lava o gás antes de jogar na atmosfera. Então, assim, o nível de poluente que vai para a atmosfera e o rendimento que você tem energético com usinas termoelétricas é muito maior do que um motor a combustão, né? Então, nós estamos falando aí mais ou menos 45%, tal. Então, assim, sem falar do valor capacidade, né, que a gente às vezes vai comparar aí uma solar, nós temos aí entre 20% e 25%, depende do nível de radiação, de eficiência energética da placa solar. Você vai falar de uma termoelétrica, nós estamos falando de 90% da capacidade instalada versus a quantidade de megawatt que você tira. Então, existe uma eficiência econômica também quando se fala de termoelétrica. Não que eu seja a favor da termoelétrica a combustível fácil, muito pelo contrário, mas nesse caso aqui até porque muita gente diz assim, o pessoal está indo para carro elétrico, mas eles queimam carvão. Só que esse rendimento do carvão lá na termoelétrica, por ser ciclo combinado, é aproximadamente, vou arredondar aqui, 2 vezes mais eficiente do que no carro. 45 contra 25, 25% num carro bem eficiente aí a nível de combustão. Então, mesmo que vá queimar petróleo, ou vai queimar combustível, existe para termoelétricas uma questão que sempre é difícil para o Brasil, sempre vai ter termoelétrica, porque é interesse da Petrobras. Existe um subproduto, que são os óleos combustíveis, são mais pesados do que o diesel, e que não serve para veicular. Esses combustíveis são transportados e mantidos com temperatura mais elevada, justamente para que ele possa fluir. Mas para queimar em termoelétrica, ele serve. Então, o óleo combustível ele é subdividido em quantidades e tipos, a depender do teor de enxofre e tudo isso, mas é um subproduto do petróleo que tem algum valor econômico e você precisa colocar em algum lugar isso. Então, nós, a nível do Brasil, sempre vamos sofrer pressão também, porque se não tiver receita com esse tipo de subproduto do petróleo, por mais que ele seja de alguma forma até subsidiado, porque praticamente o barril do petróleo se paga com o diesel e com a gasolina, né? Os outros são subprodutos, ou seja, não é dali que você vai tirar, fazer aquilo com uma boa margem. Mas também você precisa dar uma colocação para isso, né? Ou injetar de novo no subsolo, ou de fato queimá-lo, que é o que se faz, porque tem muito mais valor, porque vai virar eletricidade. Então, eu estou agregando valor a um hidrocarboneto. A mesma coisa quando a gente fala da indústria do hidrogênio, eu estou agregando valor à energia elétrica, né? Ou se eu estou usando a energia elétrica para produzir algum outro produto, eu estou agregando valor também à eletricidade. Então, a indústria eletrointensiva, como é cloro-soda, PVC, vidros e outras mais, mesmo a de fundição, toda que tem arco fotovoltaico, preciso agregar valor à eletricidade. A eletricidade é a base daquele custo, por isso a gente fala que são indústrias eletrointensivas. Mas voltando aqui para a nossa questão do carro elétrico, então uma das questões muitas vezes que se vê até um pouco de piada com relação a você ter um gerador a diesel acoplado a um carregador de carro elétrico, é que muitas vezes isso está como um backup, porque muitas vezes você não tem energia suficiente na rede ou é uma região tão distante que não vale a pena reforçar aquela rede lá, mas se alguém parar ali, vai encontrar energia elétrica ali, mesmo que seja pontualmente. Então, por algum tempo, enquanto a gente não tiver redes perfeitamente, a gente vai encontrar essa situação que é para emergência, não é? Não é que você tem um gerador lá para ficar 100% do tempo atendendo. Primeiro que é um lugar de baixo fluxo, normalmente, que se tem nesses cantões, baixo fluxo de veículo
elétrico, ou mesmo veículos, não precisa nem ser só o elétrico. Mas, eventualmente, se alguém passar lá e precisar abastecer, tem. Então, não é uma questão mais estratégica do que necessariamente... Isso vira um pouco de piada, com certeza, né? Mas essa briga, ela vai durar muito tempo. Eu acho que só o tempo vai nos dizer aí o que é mais vantajoso. É Eu difícil, né, acredito Valmor? Para que a mim é difícil. tecnologia é superior. É, Desculpa. não imagino. Para mim é difícil discernir o que que é a briga e o que que é a realidade, né? Então, por exemplo, é, eu já li que o carro elétrico ele tem problema em baixíssimas temperaturas, né? Será que é verdade? Será que não é, né? Não, é verdade também. Então, assim, nós temos que entender que vai existir nichos, cada vez nós vamos segmentando mais, né? Eu acho que para longas distâncias e para pesos maiores, eu preciso de algo com mais densidade energética, né? Então, as baterias que a gente tem uma densidade energética apropriada para carro, moto, bicicletas, para veículos mais leves. Por isso também é muito importante o peso do carro nesse caso. Cada vez que eu vou transportar cargas, né, maiores, é meio complicado essa questão de caminhões. Então, o hidrogênio, que tem uma densidade energética, cada quilo de hidrogênio equivale mais ou menos a 3 quilos aí de diesel, né? Então, a densidade energética, para não carregar o próprio peso, gasta energia para transportar o próprio combustível. Quanto mais autonomia eu quero, mais isso vale para o caminhão também que carrega combustível para ele mesmo, mas vale lá para os foguetes do Elon Musk, né? Se eu pegar lá o Falcon 9, por exemplo, certamente eu vou ter lá uma questão que eu tenho uma dificuldade se esse combustível tiver baixa densidade energética. E por que que eu não tenho aviões elétricos sendo desenvolvidos rapidamente? Por causa da densidade energética também. Eu preciso carregar um peso, tirar esse peso, vamos dizer, do solo, mantê-lo no ar. Isso tem a ver, quanto mais peso, mais difícil ficar também, mais energia eu gasto para mantê-lo voando. E com isso, certamente, eu tenho uma relação custo-benefício. Ô, Então, Romor, o carro elétrico, nesse sentido, o carro híbrido não seria uma solução ótima? Que como engenheiro a gente sempre procura a solução ótima, né? Está sem som. Aí. cortou, entrou uma ligação aqui. Então, o que houve aí, né? Ah, o carro híbrido é o caminho, certamente, mas o que ocorre também é que todo mundo quer ter uma coisa que seja mais simples, às vezes até de mecânica, porque o híbrido ele acaba tendo as duas questões para você trabalhar, por isso ele é híbrido. Não deixa de ser um carro elétrico, porque uma das vantagens do carro elétrico é a questão da frenagem. Num carro puramente a combustão, você acelera, está gastando energia ao quadrado da velocidade, né? Ou seja, quanto maior a velocidade, meu consumo de energia é ao quadrado disso, da velocidade. Por isso, aviões gastam muito e também é uma área de transporte aéreo polui bastante também o planeta aí, por causa das velocidades que todos nós gostamos de chegar rapidamente ao destino. Mas o consumo Então, nesse sentido, nós temos aí a busca por uma questão que também seja melhor, né? Então, a frenagem, você está matando uma energia que você gastou para aumentar a velocidade. Então, você gastou energia, acelerou, né? E aí você já tem que parar ou por causa de um semáforo, ou por causa que tem um carro na frente, você tá fazendo essa gestão da sua viagem, do seu deslocamento. Em cima disso, no carro comum como o nosso, toda essa energia ela é consumida via atrito, né? Então, ou vai para questão de nossos freios hoje, basicamente a discos, né? Considerando um carro aí convencional, você vai para esse tipo e isso vai virar atrito, que por sua vez vai reduzir a velocidade. Então, você tem que retirar energia, toda essa energia cinética que você tem no carro, ela vai ser dissipada via atrito. O que ocorre quando você tem um carro híbrido ou elétrico é que você tem dois tipos de freio. Tem os freios, normalmente os traseiros são a tambor, onde você vai frear com campo magnético, vai gerar energia elétrica, então na desaceleração, vai aproveitar a energia cinética e vai novamente produzir energia elétrica e jogar nas baterias do próprio carro, que faz também no híbrido. Então, por isso que um híbrido ele acaba fazendo 40 km por litro.
é porque toda essa questão de conseguir novamente trazer, porque o carro híbrido é um carro elétrico, porém, que vai ter um pequeno gerador de eletricidade, a diesel ou a gasolina, a hora que as baterias estiverem fracas. Normalmente são baterias aí para 100 quilômetros, são pequenas baterias, mas que dá uma capacidade de regeneração via aproveitamento da sua energia cinética, que você recupera, porque assim, que se você frear de leve, só os freios elétricos, que a gente chama tambor, é que vai ser acionado. Se você pisar mais forte, você aciona também os freios dianteiros, que são a disco, que daí sim você vai desperdiçar energia e vai jogar. Então, assim, é uma tecnologia já que melhora, mas precisa ter algum nível de bateria suficiente, né? E baterias que trabalham com muitos ciclos, né? Diferente de só uma bateria ácida, aí que você vai, chumbo, por exemplo, e ácido, que é só para motor de partida. Então, com isso, você tem um ganho de rendimento que você não tem num carro simplesmente a combustão, né? Então, o carro híbrido, ele é um carro elétrico, sim, porém, acoplado a ele, você tem isso aí. Nos Estados Unidos, hoje tem até os que eu conheci lá, pelo menos, era uma espécie de uma motosserra, um motorzinho elétrico que eles recomendam, se você for viajar para fora, que você levasse junto, e é da Honda. Mas ele também serve para ligar na tomada das casas. Você desliga o disjuntor principal e liga lá numa tomada qualquer de uma casa e eletrifica totalmente a casa lá. Então, eles recomendam, se for viajar, ó, leva um motorzinho desse aqui, parece bem parecido com o motosserra, sem a parte ali da serra, efetivamente, né? Então, você tem ali um fio elétrico que você conecta lá. Então, no fundo, isso é o que, que é? É um carro elétrico que você leva um motorzinho que pode funcionar a gasolina, que por sua vez vai gerar energia elétrica, que vai, na emergência, carregar o carro, que virou um carro híbrido, sem ser um carro híbrido. Então, existe aí, se você pensar nesse nível, nós estamos sempre olhando um pouco essas questões, como que eu posso driblar, como que eu posso reduzir meu risco de ficar no trânsito sem capacidade, né? Muito bom, muito bom. Então, pergunta para encerrar, Valmor. Quem que vem antes, o produto carro elétrico ou a infraestrutura de postos para carregamento do carro elétrico? Mansur, é legal essa pergunta, mas eu diria que o carro tem que vir primeiro, porque um pouco de infraestrutura nós temos, que são nossas residências, existe energia elétrica nas cidades, né? Então, a infraestrutura, pensando, olhando, querendo fazer um similar ao que a gente tem com os postos de gasolina, ela deve vir numa sequência à medida que tem a energia elétrica mais barata para abastecer no caminho, ou no shopping, ou no supermercado, ou na estrada, ou num posto de conveniência, à medida que você esteja tendo energia mais barata para comprar nesses locais, né? Senão ele não... E olhando um pouco para... Quando é que isso vem? Isso vem à medida que você tem fontes de energias, não só por ser renovável, mas também de menor preço, mais competitiva do que muitas vezes o que você recebe da distribuidora na sua casa. Isso está chegando, né? Então, a infraestrutura, na minha opinião, ela também vai acelerar se nós tivermos aí num curto prazo a fusão nuclear. Aproximadamente uma colherinha de combustível aí a nível de fusão nuclear, né? A fissão nuclear normalmente são nível de massa atômica muito elevada, 230, 250, né? Então você tem os mais pesados são os mais radioativos. Agora, quando você vai falar de fusão nuclear, são os mais leves, normalmente hidrogênio transformado em hélio. Então, mas a nível de massa, se você comparar uma colherinha de açúcar que a gente usa aí no nosso café, a nível de fusão, ela equivale a 2 containers desses de carvão que o trem fica puxando para levar carvão para uma termoelétrica. Então, a energia, a densidade energética que você tem, vai revolucionar todo o nosso mundo, porque aí a produção fica muito barata, o transporte vai ficar muito barato, a eletrificação vai acontecer com muito mais velocidade, e você vai ter toda a área de fertilizantes baixando muito o custo. Então, você vai ter uma mudança extraordinária a nível de planeta, se nós viermos a ter controle da fusão nuclear. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que a infraestrutura ela vem depois do carro.
porque algum Primeira nível demanda. já de infraestrutura de abastecimento existe. Uhum. Então, a ideia não é que você tenha, porque só a área de transporte de táxi, seja ele um Uber ou táxi convencional, é uma vantagem já muito grande você ter um carro elétrico. Tem a disponibilidade, hoje precisa um tempinho maior para abastecer, mas É mesmo isso. assim compensa o ganho financeiro nessa questão. Uhum. Então, penso que é uma batalha interessante, o convencional, vamos dizer assim, a old technology versus new technology. Qual desses aí é que vai realmente vencer? Mas eu acredito que o carro elétrico, não só por uma questão de ESG, que tem essa pressão ambiental que também conta, mas tem uma pressão de custo, né? E tem uma pressão aí que deve ser ainda mais matadora que os carros que vão ser autônomos no futuro aí de 4, 5 anos. O Brasil é uma pontinha do iceberg, né? Porque o mercado mesmo, consumidor, nosso poder aquisitivo médio do brasileiro médio é muito baixo, comparado com o poder aquisitivo a nível internacional. Uhum. Então, esses mercados que têm poder de consumo é que vai determinar. E aí nós falamos de China, Japão, Coreia, Europa, Estados Unidos, Canadá, por aí vai. Uhum. Esses mercados é que vão definir para onde vai a indústria automobilística. Quem vai manter uma tecnologia aí só para atender o Brasil? O Brasil Entendi. vai ter que se adaptar, né? Por mais que a indústria de álcool e açúcar aqui seja boa, por mais que o álcool é já um combustível de baixo carbono, já interessante, renovável, mas o que vai contar é a facilidade que todos nós buscamos, né? A praticidade das coisas. E é assim que Muito eu acho bem. que vai o carro elétrico. E tem conversa para mais de metro, é muito conhecimento. Tem. Muito bom, amor. Olha, se deixasse, a gente ficava o dia inteiro, né? É só uma pitadinha também para todo mundo. Muito bom. Muito grato, amor. É isso. Um Sempre é muito abração. gratificante para você. Sim, um prazer imenso. Um grande Abração. abraço e até mais. Até mais, então. Abraço a todos. Tchau.